Ótimo dia! Posso receber um bom dia de vocês? Ai, adorei, energizou. Segundo e último dia, né, do nosso encontro. Também acho. Porque é bom demais, né? Se tivesse no domingo, valeria, viu o domingão, não valeria? Parabéns por vocês estarem aqui nesse sábado, assim, lusco-fusco, bom para ficar debaixo da coberta, né? Maratonar a série e tal, mas vocês aqui buscando se aprimorar e levar coisas melhores, né? Para os seus alunos, enfim, para a sociedade. Parabéns. Tem um textão, mas é do bem, rico aqui, cheio de informações e dicas boas para vocês, tá? Inclusive sobre a programação. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao segundo dia do Encontro de Educadores do Século XXI, segundo grande encontro, realizado pela Casa Firjan. Eu sou Eliane Benício, sou a mestre de cerimônia, vou caminhar com vocês ao longo do dia de hoje. Eu sou uma mulher negra, hoje com os cabelos encaracolados bem soltinhos, diferente de ontem. Estou com uma blusa num tom marfim, uma camisa e calça preta, sapatos verdes, combinando com o meu anel verde, é o mesmo tom, tá? É um prazer estar novamente com vocês aqui. Seguimos para mais um dia com painéis e palestras com especialistas em educação de todo o Brasil, para debates sobre presente e futuro da educação no nosso país, dentro de 6 eixos temáticos que eu vou repetir para vocês, que são transformação digital, abordagem STEAM, sustentabilidade, diversidade, metodologias ativas e temas transversais. Este local lindo, hub de inovação, tecnologia e tendências, oferece, gente, foco nisso, programa de formação para educadores, que tem como um dos principais objetivos, está aí até na tela para vocês, os objetivos, ser um espaço de reflexão e práticas relativas à educação para o futuro, com conteúdos dentro dos pilares sustentabilidade, metodologias ativas, abordagem STEAM, transformação digital e diversidade. Tá? Temos esses cursos de educação continuada, debates sobre o ecossistema de educação no Aquário Edu, oferecidos gratuitamente. Publicações, um videocast chamado Formação para Educadores. Quem quiser conferir, já tem um episódio de pré-lançamento fresquinho, saiu do forno, está no YouTube, da Firjan. E esse encontro, que é o segundo de muitos, também está lá. E ainda vem mais coisa por aí. Até 2025, teremos a ampliação da oferta de cursos de formação continuada, com novos títulos e novas turmas, e o lançamento do videocast Formação para Educadores. Fiquem ligadinhos no Instagram da Casa Firjan, que é, quem sabe aí? @Casa Firjan. Inclusive, vocês já seguem pelo visto não, né? Vão seguir agora, é fácil pegar o celular, @Casa Firjan. Aproveita, então, para seguir e depois postar uma foto com a hashtag Encontro de Educadores no seu perfil. Aqui dentro, lá no jardim, que, aliás, está cheio de atividade, eu já passo para vocês. Quem esteve aqui ano passado? Perguntei ontem, perguntou hoje de novo. Bacana. Compartilharam, chamaram outros educadores, outros colegas para vir? Quem não veio, dentro da EcoBag, tem uma publicação resumida de todos os debates que aconteceram no encontro do ano passado, na primeira edição. E eu lembro que todos os conteúdos estão sendo gravados e estarão disponíveis gratuitamente na nossa plataforma www.casafirjan.com.br. Hoje teremos mais um dia repleto de aprendizado, de debates sobre presente e futuro da nossa educação, com uma série de painéis e oficinas. Vamos iniciar o dia com uma palestra sobre educação e direitos humanos, que irá acontecer aqui nesse auditório e será transmitida para o auditório Arena, no Cocriação, aqui do ladinho, saindo à direita, ambos no primeiro andar, e na sala ABC, no terceiro andar, elevadores saindo aqui à esquerda. Além disso, ao longo de todo o dia, teremos discussões sobre a integração da cultura na educação e desafios entre escolas e favelas. Vamos falar de favelas e asfalto. Na parte da tarde, teremos oficinas sobre design de aprendizagens, teatro do oprimido e um mini educatom. As inscrições, gente, para as oficinas acontecem na Praça Cinza, aqui na frente. Não tem erro.
Tem uma recepcionista lá para inscrever vocês e temos vagas. Não saiam desse encontro sem fazer pelo menos uma oficina, gente. É muito bacana. Outros temas, como escola antirracista, convivência escolar, combate à desinformação, serão abordados. Um painel sobre a arte do viver bem na perspectiva indígena e afro-brasileira. E também o dia termina com uma palestra de Frei Beto, sobre integridade, educação e espiritualidade. Vai sair todo mundo daqui levinho. No final do dia, convidamos a todos para um encerramento mais que especial com o Coral Encanta, composto por 26 vozes de alunos do SESI de Nova Iguaçu, aqui na Praça Amarela. Vale lembrar que todas as palestras e painéis acontecem em espaços sujeitos à lotação, mas todas as salas são transmitidas em tempo real para outras salas. Lembrando que todos os conteúdos estão sendo gravados, a gente repete, e estarão disponíveis gratuitamente na nossa plataforma, www.casafirjan.com.br. Vocês conseguem acompanhar toda a dinâmica das salas nas televisões espalhadas pelo evento, no folheto com a programação que vocês receberam na Ecobag, e no QR Code, que está no verso do crachá de vocês, inclusive. Lembra do crachá? Que ele tem uma coisa especial aqui. Quem lembra? Semente, exatamente. Aqui não é só um papel, gente. Tem semente de margarida aqui. Ao final do dia de hoje, vocês podem chegar em casa e desapeguem. Vamos dar vida a uma florzinha. Piquem com cuidado, se perceberem onde está a semente ou não, mas vai com cuidadinho, molha bastante, planta e rega. Tem aqui até o tempo, deixa eu achar de novo. Eu acho que de 120 a 150 dias vocês têm uma margarida linda, tá bom? Para que essa flor nasça, vou repetir, basta picar o papel sem danificar a semente, molhar, plantar, regar por 20 dias direto, sem exagero, para a gente não pesar demais a terra, né? Eu tenho horta caseira e eu acho que eu passo essas dicas. Se a gente exagerar na água, mata a bichinha. Mas pouquinho, todo dia, regando. 150 dias vocês têm uma flor. Não se esqueçam, caso esteja... Bom, enfim, vamos lá. Vocês sabiam que a Casa Firjan oferece um programa de formação para educadores? Estou passando de novo. Vamos lá, vamos reforçar porque isso é importante. Incluindo aqueles cursos de formação para educadores, cursos de educação continuada, debates nos eventos. Vocês já podem ficar atentos também que tem episódio de pré-lançamento no canal do YouTube de formação para educadores. E, além deste encontro, tem muitos outros lá. Tenho outro aviso importante. Após o evento de hoje, não deixe de responder à pesquisa de satisfação que será enviada para o e-mail que vocês informaram na inscrição. Para lá também vai o certificado de participação de vocês, tá bom? Isso nos ajuda a melhorar a sua experiência e também a construir um novo evento, né? Queremos que tenha um terceiro no ano que vem. Vamos lá. Para dar o pontapé inicial na nossa programação, eu quero convidar todos vocês a visitarem o nosso Distrito de Educação. Vocês devem ter percebido uma série de barraquinhas aqui hoje, desde cedo, né? Quando vocês chegaram, está bonito, está animado ali embaixo. Até às 18h30, a nossa casa está aberta às escolas da rede de ensino, de Botafogo e também do Humaitá, aqui da região, né? Eles trouxeram para cá projetos, experiências, apresentações culturais, com foco nas temáticas STEAM, cultura na educação, transformação digital e diversidade e sustentabilidade. Vamos prestigiar. Vale a pena, né? Tem outro recado, também muito bacana. Aí a dica para o almoço. Às 13 horas, na escadaria da casa, que é aqui, na minha direita, sentido Rua Dona Mariana, na escadaria da casa, vai haver uma apresentação do coral da Escola Sapereira, com alunos do 4º e 5º ano. No repertório, muita música da nossa cultura brasileira. Vale um almoço musical, né? Acho que vale a gente prestigiar a garotada. Fica esse convite para vocês acompanharem o distrito. E agora sim, a gente dá início ao nosso segundo dia com a palestra Educação como Base dos Direitos Humanos.
Convido ao palco a nossa palestrante Letícia Cesarino, que é professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e assessora especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela é autora de O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital, e também pesquisadora no campo da antropologia digital. Seja bem-vinda, Letícia. Ótimo, seja muito bem-vindo. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Vou começar com a minha audiodescrição, como é de costume. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, na altura dos ombros. Estou usando uma camisa de zebrinha, girafa, não sei, e uma calça preta. Bom, quero começar cumprimentando todas as pessoas que estão aqui, em meu nome, em nome da ministra Macaé Evaristo, que foi empossada ontem, porque eu falo não só como pesquisadora, né, mas também como chefe dessa assessoria especial, que foi criada no Ministério de Direitos Humanos para estar tratando justamente de questões relativas a direitos humanos, educação e cultura, que vai ser o tema da minha fala. Agradecer a Regina, o resto do pessoal da organização do evento pelo convite. É um grande prazer estar aqui e conhecendo a Casa Firjan pela primeira vez. Estou muito, muito bem impressionada. Bom, como a programação preparou aí para vocês no período da tarde uma coisa mais leve, mas, né, que bom, porque eu vou me permitir, então, começar o dia com umas discussões um pouco menos leves, talvez, mas que são bastante importantes para a gente estar pensando hoje a relação entre educação e direitos humanos, né? Nesse evento, a gente está se reunindo, né, para refletir sobre educação no século XXI. Então, eu vou trazer na minha fala, em primeiro plano, uma reflexão sobre conjuntura histórica, né, sobre a conjuntura histórica em que nos encontramos e quais os desafios para a relação entre a educação e direitos humanos daqui para frente. Eu vou explorar novos caminhos para a educação e direitos humanos numa conjuntura histórica cada vez mais desafiadora, não apenas para o sistema de direitos humanos, mas para a própria democracia brasileira. Eu vou tomar um caminho menos convencional, mas que visa responder a urgências do contemporâneo. Eu argumentarei que a educação em direitos humanos precisa ir além do seu caráter meramente pedagógico para adentrar o domínio que eu chamo de metapolítico, ou seja, onde operam disputas pelo próprio significado e condições de legitimidade e funcionamento da democracia e do sistema de direitos humanos. No momento em que as estruturas de participação social desse campo vêm sendo reerguidas, notadamente com a reinstalação do Comitê Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos, do qual, inclusive, faz parte a Mariana Ox, que vai estar aqui na próxima mesa, né, junto ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, é preciso dar um passo além, para abranger conteúdos, métodos e públicos outrora ausentes do campo da educação em direitos humanos. Essas novas frentes não excluem a educação formal, mas exigem uma atenção e articulação com outras frentes de ensinamento sobre direitos humanos não contempladas pelo espaço escolar. Para falar da conjuntura atual, precisamos retornar quase um século atrás. Pois, apesar de nos parecer óbvia hoje, a junção umbilical entre democracia e direitos humanos é única e, na realidade, é bastante recente. Tanto a democracia quanto declarações de direitos humanos existiram em outros momentos da história, da Grécia Antiga até as revoluções americana e francesa no século XVIII. Porém, eram democracias com pessoas escravizadas, direitos fundamentais apenas para elites raciais, políticas e econômicas. Foi apenas no pós-guerra que a democracia radicalizou sua dimensão universalista, ou seja, da cidadania como horizonte de inclusão e garantia de direitos fundamentais para todas as pessoas, sem exceção. Longe de ser uma evolução natural da sociedade, foi resultado de muita luta social e de pressões por inclusão de grupos outrora excluídos do processo democrático e do usufruto de direitos fundamentais. O bloco histórico que permitiu a real universalização dos direitos fundamentais formou-se na Europa no pós-guerra, no século XX, em reação a um evento extremo, o fascismo. E, nas décadas seguintes, se consolidou no Ocidente como contraponto à expansão do socialismo real pelos povos que então se libertavam do jugo colonial europeu.
ou seja, a construção do estado de bem-estar social no Ocidente. A conjuntura pós-fascista ensejou tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, quanto uma nova versão da própria democracia, ancorada não apenas em direitos civis e políticos, mas também nos direitos sociais do Estado democrático, do Estado de bem-estar social ao longo do século XX. A partir desse momento, democracia, direitos humanos e cidadania plena se tornam indissociáveis. E o fascismo, não mais o antigo regime, se torna o pivô opositor da democracia, contra o qual essa precisa constantemente vigiar e lutar para se manter viva. Para entender a importância da atuação metapolítica, retomemos ao momento do pós-guerra, em que as evidências do horrores do Holocausto iam se acumulando de forma avassaladora. No ano de 1952, a Unesco publicou uma brochura do antropólogo Claude Lévi-Strauss, que colocava a diversidade como antípoda e antídoto para as derivas fascistas como as que a Europa acabara de vivenciar. Porém, quando ele fala em diversidade, não é no sentido político mais comum do relativismo cultural, e sim no sentido metapolítico da relatividade do Albert Einstein, que é a referência que ele faz nesse texto. O seu argumento é que sistemas culturais, como sistemas naturais, tendem a buscar um ponto ótimo de diversidade. Identidade e homogeneidade em excesso tornam-se disfuncionais, podendo levar a patologias do que ele chamou de etnocentrismo, uma visão de mundo única e exclusivamente a partir do ponto de vista meu e do meu grupo. O escalamento desse tipo de desequilíbrio etnocêntrico tomou sua forma mais extrema na deriva suicidária do fascismo histórico. A gente tem que lembrar que o resultado do fascismo histórico na Alemanha e na Itália não foi só o massacre dos judeus e dos demais grupos, mas da própria população alemã, né? Então, o fascismo tem essa deriva suicidária embutida. Pois, ao tentar eliminar seus inimigos, a sociedade alemã conduziu ao extermínio de milhões de compatriotas, fazendo da nação terra arrasada. No entre-guerras, essa deriva envolveu a proliferação de trajetórias extremas que empurraram o sistema sociopolítico como um todo até um ponto de cisânia, ou de bifurcação entre dois lados mutuamente excludentes, onde o que estava em jogo para os sujeitos era a própria continuidade da sua existência. As pessoas, de um lado, deixam de reconhecer as do outro como humanas. Sendo menos humanas, tornam-se elimináveis. Sendo vistas como ameaça existencial ao grupo, sua eliminação torna-se um imperativo moral. Quando se chega nesse ponto, não estamos mais, obviamente, numa situação de democracia, mas de guerra e proliferação de bodes expiatórios, como foi o caso dos judeus na Alemanha nazista. A perspectiva levi-straussiana sobre o fascismo ajuda, portanto, a desfazer a desinformação difundida por aqueles que buscam deslegitimar o sistema de direitos humanos. Longe de ser uma fachada para a proteção de criminosos, ele emergiu num contexto histórico específico como o horizonte de proteção possível da nossa própria humanidade compartilhada. Assim, se a deriva suicidária do fascismo vem de desequilíbrios extremos na proporção ótima entre diferença e identidade, a democracia liberal desenvolveu ao longo da sua história mecanismos para a gestão dessas contradições na sociedade, para que diferenças possam ser mediadas institucionalmente e não moralizadas em algum tipo de guerra existencial do bem contra o mal. Desde então, democracia e direitos humanos tornaram-se duas faces da mesma moeda, que, quando atacadas, sofrem conjuntamente, como acontece hoje. Transpondo esse diagnóstico histórico para o caso brasileiro, o ápice desse processo de articulação entre democracia, direitos humanos e cidadania plena se deu com a redemocratização e a Constituição de 88. A educação libertadora de Paulo Freire tornou-se símbolo dessas conquistas, propondo uma pedagogia radicalmente democrática que partisse do mundo vivido das pessoas comuns. É nessa toada que foi construído, durante o primeiro governo Lula, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que temos ainda hoje, contemplando 5 eixos: educação básica, educação superior, educação formal, educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança pública e educação e mídia. Passados 20 anos da publicação do plano, foi em 2003, exatamente, passados 20 anos, parece que tudo mudou.
Colhemos hoje os frutos amargos da crise do consenso liberal do pós-guerra, iniciado nos anos 70, com a hegemonia progressiva da visão neoliberal de que não há alternativa ao sistema em que nós já vivemos. O fim das utopias socialistas leva a um desalento generalizado, onde fica cada vez mais difícil vislumbrar um horizonte de futuro comum, onde todas as pessoas possam prosperar num mesmo mundo compartilhado. Margaret Thatcher expressou o fim desse horizonte comum ao decretar que não existe sociedade, apenas indivíduos e suas famílias. A partir de agora, é cada um por si, na luta diária pela sobrevivência num mundo cada vez mais precário e ameaçado por sucessivas crises. Direitos, cidadania, solidariedade passam a ser vistos como prerrogativas devidas apenas a mim, minha família e àqueles que reconheço como sendo iguais a nós. Assim, a legitimidade do sistema de direitos humanos vai sendo progressivamente colocada em xeque por visões alternativas que o associam à defesa de bandidos, ou a privilégios que seriam indevidamente oferecidos a certos grupos às custas da população brasileira em geral. Esse processo coincide com o avanço da plataformização da internet, que teve impacto tectônico em praticamente todos os domínios da nossa vida. Relações familiares, pessoais, espirituais, amorosas, político-eleitorais, impactando a forma como consumimos, nos locomovemos pela cidade, nos alimentamos, vivemos e também aprendemos e entendemos o mundo que nos cerca. Além da própria democracia, direitos humanos é o campo de disputa onde essa crise de legitimidade é mais visível e também onde o perigo da deriva fascista fica mais evidente. Slogans como direitos humanos para humanos direitos e cidadania só para o cidadão de bem subvertem a própria lógica dos direitos humanos, que é universalista por definição. Se só valem para alguns, não são direitos humanos. Porém, dentro da lógica bifurcada que hoje contamina o senso comum, esses slogans fazem sentido, pois os inimigos são de fato vistos como menos humanos e passíveis de exclusão do corpo social, não merecendo, portanto, direito algum. Essa visão profundamente equivocada sobre os direitos humanos se alimenta do estado de desalento generalizado com relação ao papel inclusivo e provedor de direitos do Estado, a desesperança de que as coisas possam de fato melhorar para todos, a resignação de que muitos irão ficar para trás. Então é preciso garantir primeiro o meu e da minha família. Na medida em que a sociedade como um todo vai ficando mais insegura e precarizada, a defesa de direitos de minorias e segmentos mais vulneráveis aparece como um privilégio indevidamente atribuído a apenas parte da população, que passa a ser vista como parasitas daqueles que realmente trabalham e não dependem das proteções do Estado. É provavelmente na pauta da segurança pública que esses processos de inversão se encontram mais avançados. Assim, ao invés de buscar melhorar a política pública de segurança, com base em evidências, inteligência, se propõe sua troca por uma lógica de guerra pura e simples, pela visão segundo a qual a solução seria matar todos os bandidos. As instituições de direitos humanos seriam um obstáculo a esse objetivo e, portanto, também precisam ser eliminadas. No campo da segurança pública, esse realismo se traduz na constatação de que, na guerra ao crime, morrem mais jovens negros de periferia, porque essa é, afinal, a demografia dos bandidos. O abandono de perspectivas de transformação social se traduz na descrença de que essas pessoas possam sequer ser ressocializadas. Uma vez bandido, sempre bandido. Se a reintegração do bandido na sociedade é impossível, cabe apenas sua exclusão dela, preferencialmente pela via da eliminação física, uma vez que o encarceramento consome impostos. Se nesse processo ocorrem efeitos colaterais e uma mãe de família morre na comunidade, é uma pena, mas, por outro lado, ela deixará de produzir mais bandidos. Se uma bala perdida pega uma criança indo para a escola, bom, ela não é bandida ainda, mas um dia poderia ser. Como esse exemplo mostra, o perigo da lógica invertida de direitos humanos para humanos direitos é que ela tem uma tendência intrínseca a se expandir de um núcleo de pessoas envolvidas com crime para a totalidade dos moradores das comunidades periféricas dominadas pelo tráfico e pelas milícias. Essa é a tendência natural de qualquer discurso maniqueísta e moralizante que bifurca o corpo social numa guerra existencial do bem contra o mal, onde aquele que enuncia o discurso se auto-arroga a posição de pessoa de bem e que, por isso, pode tudo, até mesmo praticar o mal. Essa atmosfera de guerra difusa e uso de violência verbal e física como recurso legítimo irrompeu no espaço escolar de modo dramático, na onda inédita de atentados entre 2022 e 2023.
Esses ataques refletem muitas coisas, entre elas a crise da escola como espaço público de produção de sujeitos cidadãos, diálogo democrático, construção de uma cultura de paz e aceitação das diferenças, que, por sua vez, reflete a ascensão de sensibilidades antidemocráticas pelo senso comum da sociedade brasileira de modo mais amplo. Como pode o espaço escolar ser a base dos direitos humanos se ele próprio tem se tornado vulnerável à crise dos direitos humanos? Está claro que avançar direitos humanos pela educação envolve hoje muito mais do que melhorar os conteúdos e métodos existentes. É preciso atuar metapoliticamente no plano das visões de mundo, de modo a interromper a captura do senso comum pelas forças antidemocráticas e antidireitos humanos. É preciso oferecer, no lugar do desalento generalizado, que potencializa essa captura, o que Marx chamou de uma nova poesia do futuro, capaz de reativar utopias e princípios universalistas, num mundo marcado por bifurcações do tecido social e degradação da perspectiva de horizontes compartilhados. Mas como fazê-lo diante da facilidade com que o senso comum é capturado por discursos antidemocráticos? Para refletirmos sobre essa questão, resgato aqui algumas intuições trabalhadas por Antônio Gramsci, durante o seu aprisionamento durante uma década pelo regime fascista na Itália, nos anos 30. Nos cadernos do cárcere, ele elabora uma diferenciação entre senso comum e bom senso. O senso comum designaria um conhecimento difuso, compartilhado pelos setores populares de uma sociedade numa determinada época, caracterizado por visões sobre temas existenciais básicos, como a natureza humana, a vida, a ordem das coisas, que são tidos pelas pessoas como verdades espontâneas e autoevidentes. Por outro lado, o que Gramsci chamou de bom senso seria a parte do senso comum com potencial para romper os limites desse espontaneísmo, ou seja, parte do senso comum se apega ao que já é conhecido, tende ao etnocentrismo, mantém um olhar estreito sobre o futuro como uma extrapolação do passado, muitas vezes um passado fantasioso e idealizado. O bom senso, por sua vez, encapsula o que ele chamou do poder criativo do povo e busca um ponto de vista capaz de mirar além do que já se conhece, um outro horizonte de futuro. Ainda que contenha a semente da transformação social, o bom senso precisa, para o Gramsci, ser cultivado, trabalhado numa visão coerente, podado, refinado. Esse seria, para Gramsci, o papel do que ele chamou de intelectual orgânico, que não precisa ser alguém escolarizado no sentido convencional, mas alguém com uma posição de legitimidade e liderança junto a setores populares. No contexto contemporâneo, o papel do intelectual orgânico em moldar o senso comum em bom senso tem sido profundamente alterado. O par gramsciano líderes e liderados tem passado cada vez mais por campos fora do espaço educacional formal, e mesmo da educação não formal pensada em moldes mais convencionais. A confiança social das pessoas está sendo cada vez mais depositada em outros tipos de lideranças, influenciadores, celebridades, lideranças comunitárias, religiosas, forças políticas antissistema. Nos ambientes digitais, em especial, seguidores recebem desses novos intermediários discursos que incidem diretamente sobre sua visão de mundo, sobre direitos humanos e democracia. Por isso, o campo da educação em direitos humanos, inclusive no espaço escolar formal, precisa se voltar mais para os processos de digitalização da vida de modo geral. Os debates que a nossa assessoria tem organizado, por exemplo, nesses 2 seminários, visam sondar entre educadores, gestores, parlamentares, sociedade civil, comunicadores, quais são os desafios emergentes que requerem atenção e inclusão nas diretrizes de educação em direitos humanos. Por exemplo, ataques e perseguições de base ideológica contra professores e educadores, plataformização da educação, proliferação desregulada de escolas cívico-militares, violência e discurso de ódio em ambientes digitais e escolares de modo geral. Propomos ainda a inclusão de um novo eixo no PNED, que é o plano, sobre direitos humanos e meio ambiente, para fazer frente aos desafios emergentes da crise climática, justiça ambiental, direitos dos não-humanos, como animais, rios e paisagens. Em especial, além da educação em direitos humanos, é preciso olhar para a cultura em direitos humanos. Quando a área foi reestruturada, ela passou a ser uma área não só de educação, mas de educação e cultura em direitos humanos, lá no Ministério. É preciso olhar para a cultura e como ela é, de fato, construída hoje, em larga medida fora dos espaços escolares formais, mas em articulação com ele. Então, no seminário realizado no mês passado, por exemplo,
trouxemos comunicadores, influenciadores que promovem temas que tocam o campo dos direitos humanos, ainda que eles próprios, né, não se entendam necessariamente como defensores de direitos humanos, né? Então, a gente teve uma mesa muito legal, sobre combate à violência e abuso contra crianças e adolescentes em ambientes online. Então, teve a Sheili. Em todas as mesas, a gente trouxe, além de sociedade civil, governo, né, um comunicador ou um influenciador que trabalhasse com o tema. Aquele primeiro ali, a Sheili, que é uma influencer de Instagram que trabalha essa pauta do abuso sexual de crianças. O senador Alessandro Vieira, que é o autor do projeto de lei 2628, que justamente para a regulação e proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A Karine, da sociedade civil, uma ONG mais recente, chamava Think Twice. Ali a gente tem a Ana do Meteoro, com o pessoal da sociedade civil, Ministério da Justiça, CGI, que trabalhou a questão da desinformação, do enfrentamento da desinformação. Aqui a gente teve, essa mesa foi muito legal. A professora Aida, que é uma pessoa clássica do campo de educação e direitos humanos no Brasil. Aida, me falaram. A Aida estava lá junto com o Ronilson, que é pastor, teólogo do ISER, a Adriana, do MST, e o Load, que é um influencer no campo de quadrinhos, filmes, né, cultura pop em geral. Um comunicador periférico. Aqui o Kenji, com a professora Isabela Calil, o Kenji do canal Normose, que tem uma proposta interessante de articulação entre youtubers para fazer um ecossistema mais amplo, né, de enfrentamento no caso ali, ele apresentou o revisionismo historiográfico, né, com relação à memória da escravidão, memória da ditadura, que tem sido avançado, né, por alguns canais, como principalmente a produtora Brasil Paralelo, mas não apenas. E aqui a Flávia Gazi, representando a comunidade gamer, que é um campo que a gente no Ministério tem estabelecido, estamos estabelecendo uma mesa de diálogo mais permanente, porque é uma comunidade online onde visões sobre direitos humanos nocivas e que subvertem, né, o real sentido de direitos humanos estão sendo muito, muito avançadas, né? Ou seja, a gente quer pegar ali, né, aqueles novos espaços onde a visão de mundo das pessoas sobre direitos humanos está sendo, né, moldada por atores e agentes que não necessariamente ou nem sempre vêm para a direção que a gente, né, para a direção real, né, do que significa direitos humanos. Então, muitas dessas zonas de influência, onde esses comunicadores atuam, são camadas de recrutamento para públicos extremos, onde cidadãos comuns são induzidos a uma crise de confiança nas instituições do sistema democrático, que pode, por sua vez, levar a uma radicalização em camadas mais fechadas e subterrâneas da internet, como foi o caso de alguns dos perpetradores dos ataques em escolas no ano passado. Um grande desafio da nossa época é, portanto, aumentar a diversidade e competição nessa camada de recrutamento, em articulação com espaços institucionais como a escola, mas indo além dela. Para isso, além de atuar nos níveis do usuário comum, por exemplo, com ações de educação midiática e letramento digital, e dos algoritmos, regulação de plataformas, principalmente, as políticas de direitos humanos devem dar especial atenção à participação social e diálogo com um amplo espectro de intermediários, ou de novos intermediários, que, como intuiu corretamente Gramsci, direcionam e refinam as visões de mundo daqueles que os seguem, e que neles depositam sua confiança social. São esses novos intermediários, mais que o próprio poder público, que são capazes de levar visões corretas sobre direitos humanos e democracia para os domínios onde elas estão hoje ausentes, com linguagens que façam sentido nos termos do território existencial dessas pessoas, e não necessariamente nos termos do Estado, da política pública, da educação formal. E a gente precisa das pessoas que falam essas línguas, né? Eu não falo. Eu não entendo nada de jogos, eu não entendo nada de teologia, enfim. À guisa de conclusão, retorno ao nosso texto inicial. Nos parágrafos finais de Raça e História, Lévi-Strauss trouxe recomendações às então novas organizações multilaterais que estavam sendo criadas, como a ONU, a Unesco, e concluiu seu ensaio da seguinte forma: é a diversidade que deve ser salva, e não o conteúdo histórico que cada época lhe deu. É necessário, pois, encorajar as potencialidades secretas, despertar todas as vocações para a vida em comum que a história tem de reserva.
é necessário também estar pronto para encarar, sem surpresa, sem repugnância e sem revolta, o que essas novas formas sociais de expressão poderão oferecer de desusado. A tolerância não é uma posição contemplativa, dispensando indulgências ao que foi e ao que é. É uma atitude dinâmica, que consiste em prever, em compreender e em promover o que quer ser. A diversidade das culturas humanas está atrás de nós, à nossa volta e à nossa frente. A única exigência que podemos fazer valer a seu respeito é que ela se realize sob formas em que cada uma seja uma contribuição para a maior generosidade das outras. O que o autor sugere aqui, que considero uma lição essencial também para o contexto atual, é que quando falamos em diversidade, precisamos tentar ser agnósticos com relação ao seu conteúdo específico. O poder público pode trabalhar de forma indireta, propiciando as condições para que um nível ótimo de diversidade social, que deve incluir também diversidade econômica, geralmente fica de fora, né? A gente tende a pensar a diversidade só em termos identitários, culturais, mas a materialidade econômica é central, diminuir as desigualdades, né? Aumentar a diversidade econômica. Para que esse nível ótimo seja alcançado e mantido na sociedade. Isso, por si só, se o Lévi-Strauss está certo, impediria a eclosão de derivas fascistas para além dos pequenos nichos como o neonazismo, onde elas vinham sobrevivendo nas democracias desde pós-guerra. Ao poder público cabe, sem dúvida, apoiar os segmentos mais vulneráveis da população. Mas isso não precisa envolver uma definição unilateral de qual tipo de diversidade merece ser protegida e qual pode ser negligenciada. Para que o ótimo de diversidade seja garantido, essas decisões devem estar sempre pautadas em mecanismos de participação social, abertos à escuta também daqueles sujeitos cuja diferença não esteja codificada pelas políticas públicas vigentes. São essas pessoas que se sentem deixadas de fora, se ressentem e são capturadas pelo discurso antidemocrático. Em particular, aqueles que se sentem excluídos das políticas de inclusão, e cujo ressentimento tem sido canalizado por essas forças antidemocráticas. Finalmente, como propôs Lévi-Strauss, devemos estar preparados para aceitar, sem surpresa, sem repugnância e sem revolta, o fato de nem sempre esses intermediários, os seus conteúdos e métodos, se alinhem plenamente com as nossas próprias visões de mundo. Em última instância, basta que demonstrem compromisso com a lógica universalista e inclusiva que mantém viva a democracia e o sistema de direitos humanos. Eu digo isso porque muita gente na esquerda, como vocês sabem, tem preconceito mesmo, por exemplo, com pessoas das comunidades cristãs, principalmente evangélicas. É nessas formas sociais de expressão emergentes que se encontram ainda latentes as sementes da nova poesia do futuro, de que precisamos para restituir ao equilíbrio a nossa jovem democracia. Bom, eu finalizo convidando a todas e todos para, ao longo dos próximos meses, a gente vai começar as consultas, os diálogos para revisão do nosso Plano Nacional. Esse é o nosso site na plataforma Brasil Participativo, e principalmente a partir do final do ano, início do ano que vem, vão ter realmente, primeiro vai ser um trabalho no nível do comitê, né, que vai apresentar um texto que depois vai passar por rodadas mais abertas de revisão e consulta e diálogo com qualquer um que queira contribuir e possa estar participando, principalmente propondo ações programáticas, né, ações mais concretas que a gente precisa coletar, que já estão sendo feitas na sociedade, né? Por exemplo, projetos que têm aparecido muito de combate à desinformação territorializados, né? Não é agência de fact-check, né? Você ter pessoas no território, nas comunidades, que conhecem a melhor linguagem, a melhor forma de estar interrompendo um fluxo de desinformação, por exemplo. Então, ações desse tipo que estão aí, o poder público não está necessariamente no radar, né, do poder público, mas a ideia, com a abertura da plataforma depois, é a gente estar coletando essas diferentes iniciativas, que muitas vezes são iniciativas espontâneas, né, que as pessoas mesmo estão fazendo ali, a gente poder estar usando isso para alimentar o Plano Nacional e, num ciclo virtuoso, se tudo der certo, num segundo momento, a própria política pública está reconhecendo e alimentando esses tipos de iniciativas mais orgânicas. A gente acha que esse o caminho, né, para toda essa situação muito desafiadora que a gente vive, passa muito por aí também. Bom, obrigada. E eu acho que a gente tem um tempinho bom para debate ainda, né?
Onde você quiser, a gente tem solto. Perguntas, né? Vamos aproveitar para esquentar ainda mais essa palestra. Fica à vontade. O nome é? Seu nome? Letícia. Letícia, prazer, meu nome é Anderson. A gente tem uma população assim, invisível, que é a população carcerária. A gente tem muita gente, o sistema penitenciário está realmente muito lotado. E a gente não vê esse tema nos debates políticos, candidatos à presidência, ao governo. A gente não vê esse tema sendo levantado. Então, assim, eu não sei se esse plano, né, que vai ser construído, ou o que já existe, se tem algum trabalho, se foi pensado em alguma ação para essa população que é imensa, que está invisível, mas que eles vão retornar para a sociedade. Eu trabalho com jovens infratores, sou pedagogo do DEGASE, e a gente trabalha nessa ressocialização de adolescentes para que ele possa voltar, né, novamente à sociedade. Então, assim, mas a nível, né, penitenciário, o que tem sido feito? Que a gente tem visto assim, bons resultados, né, no nosso trabalho no DEGASE, de adolescentes que estão hoje inseridos no Jovem Aprendiz. Né, nós temos 3 jovens inseridos no programa Justiça pelo Jovem. Então, assim, a gente tem procurado fazer parcerias, né, o DEGASE tem feito parcerias com várias instituições para incluir esse jovem. Nós vamos também ter um Senai, que vai começar agora em outubro, um jovem também que está com a gente, vai ser inserido no Senai como jovem aprendiz. Ele já está fazendo. Então, assim, a pergunta é essa, assim, o que tem sido pensado para essa população que é também a sociedade? Eles fazem parte da sociedade, só que nesse atual momento eles estão, né, cumprindo uma pena. E às vezes sai de lá até sem muita perspectiva de futuro. Já respondo. Anderson, obrigada pela sua pergunta, porque ela exemplifica bem tudo isso que eu falei aqui, né? Porque, por um lado, você tem uma parte da população brasileira que acha que nada precisa ser feito, que, né, esse tipo de ação de ressocialização, de reinserção, é jogar dinheiro de imposto fora, porque eles vão voltar para o crime, e é isso, né? Agora, por um lado, claro, boa parte disso é da competência do Ministério da Justiça, né? Acaba não... O que eu falei aqui é do que a gente pode pensar em termos no nível de educação, né? Não só o eixo do nosso plano que existe hoje é dos profissionais de justiça e segurança pública, que em si já é um enorme desafio, né? Porque nas forças policiais, você imagina, né, como que essa questão é vista, e agora cada vez mais dentro do sistema de justiça também, né? Às vezes até em instâncias que você acha, sei lá, defensoria pública, que você acha que direitos humanos vai ser uma coisa óbvia e em alguns espaços não é, né? Ministério Público, idem. Então, sendo mais específico com relação a essas políticas, por exemplo, e aí ilustra um pouco o processo de revisão e de captura do que já está sendo feito. Uma ação como a que vocês, né, estão avançando aí com o Jovem Aprendiz é algo que poderia ser levado para a plataforma e consolidado como uma diretriz de ação programática. Há outras coisas que têm aparecendo também. Outro dia eu fiz uma reunião com o pessoal da Federal do Sul da Bahia e eles têm um projeto muito pioneiro de cotas para pessoas em privação de liberdade, onde, né, essas pessoas fazem parte do curso superior, é um projeto de educação superior, né, de integração profissional dessas pessoas, né, dentro dos 2 presídios que eles têm né, eles têm o convênio e parte, quando, né, tem no regime semiaberto, eles podem, né, fazer parte na própria universidade. Então, é claro, não é algo simples necessariamente, né, tem evasão, etc., mas tem alguns, né, já é um projeto recente, mas já tem uma primeira ilustração ali de alguns casos bem-sucedidos, onde essas pessoas aprendem uma profissão, conseguem se liberar do crime organizado, né, porque tem isso também, mas
Você só se liberta do crime organizado se você tem para onde ir, né? Então, geralmente, a pessoa vai para a igreja, ou vai para... Mas tem todo um caminho subaproveitado, né, de reintegração profissional pela via da educação superior, inclusive, né, não só educação básica, que está subaproveitado aí, né? Então, é algo que não está no radar do poder público. Uma reitora lá numa universidade no sul da Bahia que resolveu, né, implantar essas cotas e fazer por conta própria esse tipo de projeto. Então, é justamente esse tipo de iniciativa que a gente está querendo mapear, visibilizar e organizar no plano nacional, para, inclusive, dar visibilidade para o resto da esplanada com relação a isso, né? E uma outra ação que a gente está fazendo, aí a assessoria faz, que é a Mostra Cinema e Direitos Humanos, que acontece em todos os estados, vai ser agora em novembro. Esse ano, a gente conseguiu fazer uma articulação com o Ministério da Justiça para estar fazendo exibições em 2 unidades prisionais por estado. Então, né, fazer um pouco da cultura, e são filmes que têm temáticas de direitos humanos e tal, está chegando para essa população, e também no socioeducativo, que aí fica dentro do Ministério, né, Secretaria de Criança e Adolescente. A gente está com um problema de recursos, porque, né, MDHC não é Ministério da Justiça, né, mas, enfim, não sei se esse ano a gente vai conseguir, mas tem uma abertura para, eventualmente, estar levando a mostra também para o espaço socioeducativo, por exemplo, né. Então, tem coisa sendo feita aí, a gente tem que, né, organizar, mapear, visibilizar e mostrar, arejar um pouco mais a política pública, que acaba, né, não só no nosso ministério, nos outros também, que acaba ficando nas secretarias estaduais, municipais, de educação, de segurança, né, para poder estar mesmo ventilando ideias de práticas que são boas e que vão num bom caminho, para que possam ser apoiadas também pelo próprio poder público, né? Temos espaço para mais 2 perguntas breves, por favor, tá bom? Quem é a próxima? Aqui. Bom dia, professora Letícia. Estou aqui, ó. Obrigada, em primeiro lugar, né, pela palestra. Eu acho que são temas importantíssimos que a gente precisa lidar. Eu sou professora da Educação Básica, da Rede Estadual de Educação. E, complementando um pouco o que o Anderson falou, é importante, a gente esquece algumas questões quando se trata da DIESP. Eles só são privados de liberdade, eles precisam ter todos os outros direitos garantidos, né? É uma primeira questão, eu achei muito bacana iniciar por essa questão. E a segunda é como o Ministério está pensando política pública para os estudantes trans e para a questão racial. Por quê? Um dos grandes impactos, né, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, em termos de abandono e evasão escolar, dizem respeito à não garantia de direitos humanos. Um exemplo, né, a questão do nome, o nome social. Muitas vezes, o processo de construção identitária desses jovens trans passa pela escolha de um novo nome. E essa escolha não é respeitada no ambiente escolar, né? O racismo também afasta os estudantes da escola. Então, nesse sentido, a primeira questão, né, como o Ministério está pensando se os jovens serão escutados nessa escuta ativa que vocês vão realizar, porque aprender entre pares, né, hoje acho que é uma grande sacada para a melhoria da educação. Muito obrigada. Verdade. Obrigada pela sua pergunta. Sim, a gente está pensando nisso, né, principalmente no que diz respeito ao eixo de educação e mídia, né. É muito importante estar ouvindo essas... Né, Mariana? Vamos dar um jeito aí de abrir para ouvir essas pessoas. Por exemplo, uma iniciativa que teve agora recente, que é até puxada pela SECOM, que a gente participou, que vai ser lançada agora no Dia do Professor ou no Dia das Crianças, agora eu não me lembro, que é um guia de uso de telas, né? Eles fizeram um processo de escuta também de jovens. Então, eu acho que até para ter legitimidade, né, a ação, esses atores, principalmente com diz respeito à mídia, tem que ter uma escuta bastante diferenciada e importante nesse sentido. Agora, com relação às pessoas trans, a questão do racismo dentro da escola, naquela divisão do trabalho da esplanada, isso ficou fora da nossa competência, porque tem o Ministério da Igualdade Racial, tem o Ministério das Mulheres e o MEC. Né, porque acaba que o espaço escolar fica muito, né, a competência do MEC, a gente consegue fazer incidências indiretas, ou pelo menos tenta, mas não temos incidência direta sobre o espaço escolar enquanto direitos humanos. Agora, existe a Secretaria, dentro do MDHC, né, dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+,
secretária Simila Ratti, que está começando a olhar para essas questões também. Mas eu acho que pode ter uma integração muito maior, né, entre a secretaria e não só dentro do Ministério, mas outros ministérios como o MEC, para estar olhando para essa questão de forma mais cuidadosa. A questão, por exemplo, do nome social, ela também se espraia por outros setores. Por exemplo, o MGI, a questão da carteira nacional. Não é só o MGI, na verdade, são vários, né? Mas a questão da carteira nacional de identidade nacional, que vai ser uma carteira que vai se sobrepor, digital, que vai se sobrepor ao RG que a gente tem hoje. Então, tem toda uma controvérsia em torno da questão do nome social, a sociedade civil está tentando fazer essa incidência, parece que eles vão chegar a uma solução intermediária ali, sabe? Mas a forma como aparece para a gente, em termos das nossas ações. Então, por exemplo, uma das frentes que a gente abriu, ou está abrindo, é essa de proteção de professores e educadores, né? Ou seja, aqueles que são perseguidos, que são atacados por estar tratando de gênero em sala de aula, por estar tratando de ditadura militar em sala de aula, e que muitas vezes sofrem processos de perseguição, não são acolhidos, se veem sozinhos e acabam se autocensurando, né? Então, a gente tem um ACT com um grupo de pesquisa aqui da UF até, para construir um caminho de denúncia dentro do nosso Disque 100 para estar acolhendo esse tipo de... acolhendo e encaminhando, né? Porque tem que ter encaminhamento, não adianta só receber denúncia, né? Esse tipo de perseguição ou de violação dos direitos dos educadores. E muitos dos casos têm esse viés, né? Por exemplo, tem um caso clássico lá conhecido em Florianópolis, onde a professora, na verdade, era coordenadora pedagógica. Ela começou a ser perseguida porque ela se interpôs entre uma aluna trans, né, e pais e outros estudantes que estavam, né, cometendo violações contra essa pessoa. Ou porque falou sobre isso em sala de aula, né? Vários dos casos de professores perseguidos têm um viés racista também, não são todos. Então, onde a gente pega é um pouco mais por aí, nesse sentido de estar entendendo os fatores de violência contra professores e educadores, para a gente poder construir e mobilizar melhor essa ferramenta de denúncia, de recebimento de denúncia e encaminhamento via ouvidoria, que aí sim é dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Mas é uma questão bastante importante. Temos mais uma. Olá, meu nome é Isabel Santos, sou formada em Pedagogia Waldorf e trabalho hoje no município do Rio de Janeiro, em contrato temporário, com educação infantil. E, como educadora infantil, eu me questiono muito, porque assim, a pasta do Ministério dos Direitos Humanos, eu acho que, para mim, tem que ser a mais importante relacionada ao Ministério inteiro. Foi lamentável todo esse escândalo que aconteceu, fico feliz da posse da ministra agora. E a pergunta é assim, relacionada dentro desse processo da educação infantil. Como é que esse ministério vê essa valorização desse professor? Porque, assim, eu acho que tudo é preventivo. Não adianta depois a gente fazer um trabalho com os adultos quando não se fez com a criança, que é a base dessa construção ideológica ou social, né, e de bem-estar também. Porque, assim, a agressão hoje que eu vejo, ainda não tem um ano dentro da rede, porque eu estou num contrato temporário, mas eu fico pasma de ver como nós, adultos, né, e eu me incluo nisso, muitas vezes agredimos essa infância na forma de manusear esse corpo, na forma de falar com essa criança, né, e que, muitas vezes, o Ministério dos Direitos Humanos não vê, né, e não tem um trabalho no qual dá essa formação para esse professor, né, que está lá, que é base, né? A educação infantil é base. Então, assim, a gente deixa de valorizar isso. E eu, como neta indígena, eu tive uma educação na qual foi a liberdade inclusa, mas também a precaução dessa liberdade, né, para não virar a libertinagem. E eu não vejo isso sendo trabalhado nessa formação de professores da educação infantil. Obrigada pela sua questão. Ela é bem importante, de fato. De novo, né, a gente, como direitos humanos, não tem incidência direta na formação de professores, por exemplo, né?
a SECADI, né, dentro do MEC seria, né, eu entendo, a principal área de competência para estar pensando essas questões. Agora, a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente, aí sim fica dentro do Ministério, né, que até está sendo reorganizada agora, porque o antigo secretário saiu, o novo, até onde eu sei, ainda não foi designado. Né, seria importante um diálogo maior com o próprio MEC, né, para estar pensando como fazer essa incidência dentro, né, na formação de professores, né, ou mesmo nos recursos pedagógicos para estar trabalhando com a primeira infância, porque a primeira infância, de fato, é um período crucial, né, onde o que acontece ali vai ficar para a vida inteira. Né? Então, de fato, é algo que tem que ser muito bem trabalhado. Na revisão do plano fica naquele eixo de educação básica. Né? Então, esse tipo de problema é importante visibilizar isso. Né? Por exemplo, na revisão do plano, ainda que a gente não tenha as ferramentas para executar, a gente pode tentar visibilizar e fomentar essa maior articulação interministerial para que ações, de fato, sejam feitas aí. Né? Eu acho que uma coisa boa da mudança de gestão é que a nova ministra ela tem, pela trajetória histórica dela, dentro do próprio PT, e ela é da área de educação. Né? Eu acho que o diálogo ali vai começar a fluir melhor, entre os dois ministérios, por exemplo. Né? Mas tem que ter pressão social e tem que ter, porque são muitas pautas e muitos desafios. Então, às vezes, os gestores têm que fazer escolhas. Qual batalha que eu vou comprar? Né? Porque Brasília, vocês sabem que não é fácil, não. Então, essa pressão social de que não. E esse é um problema importante que vocês têm que estar olhando. Né? É algo que vocês, como educadores, a sociedade civil organizada, né? Se organizando para visibilizar e fazer pressão frente ao MEC, frente ao MDHC, é bastante crucial, porque, de fato, no momento não existe nenhuma linha, né, de ação nesse sentido, pelo menos da nossa parte, mas eu acho que mesmo o MEC poderia estar olhando com muito mais cuidado para essa questão. E a gente, como direitos humanos, estamos sempre abertos, né? Somos parceiros, mas é que, às vezes, a gente depende de um ministério que realmente, ou o órgão que tem competência sobre aquilo para estar. Mas, assim, chamou a gente vai. Né? Todo mundo lá em Brasília sabe que a gente é parceiro para tudo que diz respeito a... Porque isso, direitos humanos é muito transversal. Né? Por um lado, é um ministério que eu concordo que ele tinha que ser mais central, ele tinha que ser maior, mas, muitas vezes, né, o que precisa ser feito envolve o Ministério da Justiça, envolve o MEC. Então, não só fortalecer o MDHC, mas empoderar mais para essa articulação com quem, de fato, tem o orçamento, tem a capilaridade, né, para estar chegando aonde a política pública tem que chegar. Obrigada. Cesarino, agradecer muito a sua palestra, né, excelente, não só pelo diagnóstico, como pelas propostas, né, o histórico, o diagnóstico e as propostas finais. Fiquei muito encantada com essa perspectiva de vocês estarem envolvendo agentes sociais de comunicação, né, que fazem aí essa ponte com a população. E eu gostaria de dizer que nós estamos super interessados, o diretor de educação já comentou aqui comigo, em participar desse debate, né, sobre o novo plano. E qual é o caminho das pedras para participar? Isso é que a gente queria saber. Vai ser uma consulta pública? Como é que vocês vão fazer? Isso, o comitê ele vai ser instalado nem foi ainda, né? Os membros já foram eleitos, saiu a portaria semana passada. Então, primeiro tem que instalar o Comitê Nacional. Esse Comitê Nacional vai trabalhar os 6 eixos numa proposta de texto de diretrizes, aquele texto mais estruturante, né? E aí, essa é a primeira etapa, não vai envolver abertura ainda, embora podemos sim, né, estar convidando entidades, convidando no âmbito do próprio comitê para estar subsidiando. Então, eu acho que vocês, por exemplo, podem já até estar se inserindo antes nesse processo. Né? Aí a questão de manda e-mail para a gente marca uma reunião, qualquer um. Né? Qualquer entidade aí, a gente vai articulando esses diálogos no âmbito do comitê. E aí, num segundo momento, aí sim, né, essa parte das diretrizes mais estruturantes estando pronta, com uma escuta mais qualificada, com sociedade civil organizada, com entidades, né? Aí vai abrir geral, aí até para indivíduos, quem quer que esteja a contribuir mais com essa linha de quais são as ações que já estão sendo feitas nos territórios
que contemplam essas diretrizes de atuação, né, os desafios que precisam ser abordados pela educação e cultura em direitos humanos hoje. E aí aí vai ser na Participa Brasil, né, Brasil Participativo, mudou de nome, né, agora é Plataforma Brasil Participativo. E a Secretaria-Geral que gerencia essa plataforma, eles estão com um projeto bem interessante de estar mudando as próprias ferramentas de participação, porque geralmente até agora é aquela coisa muito consulta por parágrafo, né? Você bota o texto lá e aí você faz o login no SouGov e pode comentar parágrafo por parágrafo. Assim, isso é legal, mas pega muito um público mais especializado, né, de sociedade civil organizada, ONG. A gente quer trabalhar com essas novas ferramentas que a Secretaria-Geral está viabilizando para, né, você poder inserir propostas suas ali. Essas propostas vão ser votadas pelas outras pessoas. Então, tem uns métodos novos aí de participação digital que a gente está querendo aproveitar ao máximo também para a segunda etapa, que aí seria o ano que vem, né, aonde qualquer uma pode, de fato, estar participando, estar dando opinião sobre as outras propostas, e a gente fazer uma coisa bem assim, capturando mesmo o que já está na sociedade, né, e visibilizando para o poder público as ações mais concretas propriamente ditas, né. Então, fiquem atentos ali no site, mas, enfim, do MDHC e do Participa Brasil, o site já está no ar, mas a consulta aberta digital vai ser a partir do ano que vem, provavelmente lá para fevereiro, março, início do ano que vem. Mas a gente vai sempre atualizando ali a página, tá? Quem quiser acompanhar, vai estar sempre tudo atualizado lá. Ai, queria muito, gente, por favor, a gente não pode fazer nada sozinho. Tem muita coisa rica aí que está na sociedade, que está sendo feita, e às vezes você conversando com uma pessoa no elevador, você descobre uma coisa super legal, mas assim, vamos sistematizar isso, consolidar para poder dar essa visibilidade que está precisando mesmo. Obrigada. Isso é que eu chamo de encontro produtivo, né? Isso aí. Letícia, muito obrigada pela palestra excelente, tá? Obrigada a vocês. Bom evento para todo mundo. Já já teremos 2 painéis acontecendo simultaneamente. Um aqui, que será o Educar a Cultura e Culturalizar a Educação. E no Auditório Arena, quando aqui começar, teremos o painel Territórios. Tensionamento entre escolas e favelas, com a Pamela Carvalho, Rodrigo Torquato. Agora a gente vai dar 2, 3 minutinhos para vocês darem uma respirada. Até já, hein?